Sejam muito bem-vindos ao podcast O Laudo Bom da Vida. Eu sou Juliana Poloni e aqui nós vamos debater sobre a inovação com os cuidados com a saúde e o futuro, através da alta complexidade e da genética. No episódio de hoje, vamos falar sobre a saúde feminina, HPV e o câncer do colo uterino. Por isso, vou contar com a ajuda de duas pessoas muito especiais. A primeira delas, nossa especialista em produtos aqui na Testify, Melissa. Prazer. Mestre também em ciência da saúde. E, claro, que essa presença ilustre, doutor Marco Antônio Zonta. Muito obrigada, doutor, por estar aqui conosco hoje. Por favor, se apresente, conta um pouquinho sobre você. Boa tarde, um prazer estar aqui com vocês, meninas, um prazer estar aqui com todos. Sou Marco Zonta, sou doutor e pós-doutor em infectologia pela Unifesp, tenho uma longa trajetória em estudos de câncer de colo uterino e mama, trabalho com isso há mais de 30 anos e estou aqui para contribuir com um pouco do conhecimento desse tempo todo com vocês. Perfeito, tenho certeza que será riquíssimo. Vamos direto ao ponto, então. Nossa primeira pergunta. Doutor, quando falamos em saúde da mulher, estamos falando de exatamente o quê? Saúde da mulher é estudar a mulher por completo. Não pensamos só no lado ruim da coisa, que é o câncer ou uma neoplasia, mas sim no lado bom. Primeiro, deixar essa mulher em condições ideais, melhorar a qualidade de vida dela, estabelecer um tempo maior de vida com qualidade e, por óbvio, cuidar e precaver quanto às doenças que acometem o sexo feminino. Não só pensando em colo e útero, mas pensando em nível sistêmico, não só mama, parte hormonal. Então, assim, o estudo da mulher tem que ser um estudo completo, não pode estar restrito apenas ao aparelho genital feminino. Perfeito. E o que se difere a saúde da mulher com a saúde masculina? Na realidade, são processos semelhantes em pessoas ou sexos diferentes. Quando eu falo de saúde do homem, a mesma afirmação, o mesmo eixo de estudo, de prevenção, de cuidado, ele também é atribuído, guardada a devida proporção do sexo masculino. Mas também se faz o equilíbrio desse homem como um todo, não só da parte microbiológica e funcional dele, mas principalmente de prevenções de doença e principalmente do câncer de próstata. Alguns assuntos aqui também a gente consegue direcionar um pouco para o masculino, né? Com certeza, com certeza. A evolução é muito incomum, o meio é único, então a interação do meio e o risco de desenvolver algum tipo de doença, ele está presente tanto no sexo masculino como no sexo feminino. Tratando-se da saúde da mulher em específico, quais são os maiores desafios hoje nos profissionais da área da saúde no Brasil, dentro desse tema? Na realidade, sim, são vários os desafios. Primeiro, conscientizar e educar esta mulher a fazer prevenção. Se todos fizessem prevenção, o índice de doença seria muito baixo. Principalmente voltada para aquelas doenças que já são intrínsecas, genéticas, direcionadas, genes guiados e assim por diante. Mas acho que a principal dificuldade do profissional da saúde como um todo é conscientizar esta mulher ou conscientizar as pessoas que prevenir é muito melhor do que remediar, Porque quando eu falo em remediar, essa pessoa já tem uma doença instalada e obrigatoriamente está sendo feita uma intervenção nela. Perfeito, eu vou aproveitar e já quero entrar então na pauta HPV, tá? Quais são as principais formas de prevenção ao câncer do colo uterino? O HPV é um bichinho, vírus, o vírus DNA dupla fita. Ele foi descoberto na década de 70, e perto do final do século, do ano 2000, se criou uma associação direta entre a infecção do HPV de alto risco e o câncer de colo uterino. Isso foi feito por um médico alemão chamado Gerhard Zurhausen, que provou essa associação entre a doença e o vírus. E a melhor forma de prevenir o HPV ou prevenir qualquer IST é o uso de preservativo e a educação que começa na base. Não adianta educar as pessoas quando já tiveram algum tipo de contato sexual, algum tipo de processo de contágio, já está, o risco já passou, já está o efeito doença.
que a gente tem que entender e educar, né? Principalmente a pessoa que sai da fase criança para pré-adolescência, começa a se conhecer de fato e conhecer o mundo, né? Que a prevenção por meio não só da educação, mas principalmente com o uso de preservativo, ele é fundamental. Isso seria, então, o rastreamento? Não, rastreamento é o exame que a gente faz. Certo. Então, é a maneira com que você vai para identificar a presença do agente ou de uma determinada lesão em um determinado sítio corpóreo. Rastreamento ele começou com o Papa Nicolau. Né? Começou lá no século passado também, na década de 50. A história do Papa Nicolau é muito bonita. Né? Ele era um fisiologista que na Segunda Guerra estudava ratos, colo do útero e percebeu que mesmo dentro do ciclo hormonal dessas ratas havia uma transformação dessas células, que era o câncer. Certo. E aí ele trouxe para Nova York e instituiu, né, na Universidade de Wisconsin essa política de rastreamento de câncer de colo do útero por meio do teste de Papa Nicolau. A gente até brinca, né? Aí associando homem e mulher, se os homens, né, o sexo masculino consegue fazer um teste de Papa Nicolau. Consegue sim. Por quê? Porque Papa Nicolau nada mais é uma metodologia de coloração para identificar as células malignas. Então, as células malignas estão tanto, né, na mulher quanto no homem também. Então, você quer adicionar alguma coisa? Não? Eu queria aproveitar para a gente falar então um pouquinho sobre as diferenças do Papa Nicolau, citologia líquida e genotipagem. Papa Nicolau é o raspado do colo uterino, do canal endocervical, né, o canal que liga a parte interna do útero com a vagina, e a parede vaginal, que traz um punhado, né, uma quantidade de células ali, que se coloca em uma lâmina, se administra a coloração de Papa Nicolau, o método de Papa Nicolau, e dependendo da forma, do tamanho e da cor dessas células, comparadas à célula normal, você dá a presença ou não de lesão. O meio líquido, ele veio para melhorar a condição do teste de Papa Nicolau. O teste de Papa é a eficiência, né? O teste de Papa Nicolau é um teste muito bom, mas ele faz em 50% dos casos, porque ele é óleo independente sempre. Quando eu vou para o meio líquido, eu consigo automatizar esse processo. O processo é exatamente o mesmo, é a comparação entre a morfologia celular, só que eu coloco tudo em processo padronizado. O grande up, né, da citologia em meio líquido é que na mesma amostra que eu coleto para análise morfológica, teste de Papa Nicolau, eu consigo identificar os genes do HPV de presente também, evitando assim que essa mulher venha fazer uma nova coleta, evitando aquela dificuldade enorme, né, que a mulher tem de acesso, muitas vezes, principalmente nos programas públicos, né, de acesso aos centros médicos para conseguir marcar o horário para fazer um teste. Então, o meio líquido ele veio para facilitar isso, uma melhor sensibilidade e especificidade. Doutor, a testagem genética, ela substitui o Papa Nicolau? Na realidade, é um novo modelo. Né? Antes, se fazia o teste de Papa Nicolau, ele nunca foi rastreamento. Ele sempre foi diagnóstico precoce. Por quê? Eu faço o teste para ver se tem lesão uterina. Lesão instalada é infecção ativa e transformação celular câncer. Então, ele nunca foi preventivo, ele foi diagnóstico primário. Então, o mundo, né, muda, a tecnologia e a inovação muda, e a genotipagem não é que ela vem para substituir o teste de Papa Nicolau. Ela vem para identificar a presença do DNA viral na célula antes mesmo desta mulher vir a desenvolver uma lesão, que é o ideal. Porque se ela tem infecção por um HPV, que está classificado em 2 grupos, alto risco, chance de câncer maior, baixo risco, chance de câncer menor, se eu conseguir identificar esse HPV de alto risco antes dela ter lesão e monitorar essa mulher, a chance dela ter um câncer de colo uterino é zero. Como tratar o HPV de uma forma assertiva? Na realidade, é assim, a imunidade da pessoa trata a infecção do vírus. Então, não existe uma ação clínica em cima da infecção latente do vírus. Existe uma ação clínica em cima da infecção do vírus, mais lesão de colo uterino. E aí, o ginecologista, o clínico, vai lá e usa algumas medidas, uma podofilina, uma cauterização, e dependendo do tamanho ou a extensão da lesão, até às vezes tirar o órgão inteiro. Doutor, HPV tem relação com carga viral?
da infecção? Tem. Quanto maior a carga viral, maior o risco de interação com o DNA, maior o risco de transformação celular. Se eu tenho uma baixa carga viral ou nenhuma carga viral, a minha imunidade é competente o suficiente para evitar o vírus. Vamos entrar na pauta IST e microbioma. Vamos? Isso, mano. Doutor, a gente falou sobre a raspagem, Papa Nicolau, citologia líquida. A gente sabe que existem alguns exames que também detectam ISTs, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso e sobre como a gente consegue fazer uma melhor identificação desses ISTs, além desses exames. No meu tempo, né, no início do laboratório, quando eu comecei, né, existiam uma série de testes para cada tipo de agente. Então, por exemplo, para bactérias se fazer cultura, para fungo também, para vírus se fazia sorologia, para micose se fazia o exame, para candidíase se fazia o exame direto e assim por diante. Hoje, a genotipagem, eu coloco tudo em YouTube e identifico tudo em tempo real. Então eu tenho a capacidade de identificar 1, 5, 15, 100 agentes, né, no mesmo teste, numa mesma reação. Então isso veio para ajudar na rapidez diagnóstica das ISTs. Quando eu correlaciono esses agentes que são, eles não são normais no colo uterino, eles aparecem por causa do contato sexual. Eu tenho que pensar na microbiota desse local, né? Da mucosa vaginal. E pensar no microbioma, né? Microbiota são os agentes que estão ali presentes. O microbioma com a carga genética desses agentes ali, né? Eu tenho que entender quem e quanto tem. Porque esse desequilíbrio na mucosa, que é chamado de disbiose, ele muda toda a estrutura funcional local. E quando ela muda a estrutura funcional local, ele cria uma coisa chamada permissividade. Certo. Ele permite que esses agentes, e principalmente o HPV, não só invada a mucosa, mas fique lá por um longo espaço de tempo. Facilita. Que é o que causa o câncer. Doutor, quando a gente fala então dessa disbiose, os antibióticos, anticoncepcionais podem afetar? Tudo que não é natural modifica. Né? Então, por exemplo, o antibiótico ele vem para matar o microbioma. Né? Os hormônios, eles vêm muitas vezes para manter, não só isso, mas principalmente para manter o pH vaginal estável. Quando você mantém o pH vaginal estável, você altera a microbiota local. Alterando a microbiota local, começa a crescer micro-organismos que normalmente deveriam estar ausentes ou em baixa concentração. Então isso tem uma modificação importante. Quando eu mudo o pH vaginal, eu crio um processo inflamatório. E quando o processo inflamatório se instala, o vírus bate palma e entra. Os vasos estão ali, ó. Vem cá, vírus, que eu vou te carregar para dentro. Então, essa é a dinâmica, né, de modificação da microbiota local, com a ação do vírus, com a ação de patógenos capazes de causar algum tipo de infecção sexualmente transmissível. Mudou o nome, né? Então, um tempo atrás era doença sexualmente transmissível. Mas você pode ter o agente e não estar doente. Né? Não ter sinais e sintomas. Mas você transmite. Exato. Por isso que o nome mudou. Como infecção, você está infectando o local. Quanto infectando? Microbioma. Qual tipo? Genotipagem. Tem HPV? Genotipagem. Tem lesão? Citologia meio colposcopia. Ou vai lá com um microscópio maior, analisar a mucosa vaginal do colo uterino, ver se a lesão é pequenininha, vai lá na lesão, faz a coleta do material e se faz a análise de papel. Se ela é maligna, benigna, maligna. Ali ele vai ter um panorama geral e vai te dizer se é a citologia e o anátome patológico. Já que a gente falou de microbioma, a gente sabe então, você até falou que existem vários fatores que podem influenciar, né? E causar essa desbiose. A menopausa é um desses fatores? Menopausa é um quadro muito curioso da mulher, né? Porque cessa a ação dos hormônios sobre a maturação dos óvulos nos ovários e cessa um processo de proliferação celular que esta mulher tem por ainda 40 anos na mucosa vaginal e no colo uterino. Então esse epitélio que reveste essa localização, ele fica fino. Né? E acaba tendo uma invasão da microbiota do intestino, a vagina. Sítios estão muito próximos.
que acontece com isso? Essa microbiota que invade a vagina, ela causa um processo inflamatório crônico nessa mulher menopausal, deixando ela mais acessível a outros tipos de infecção. Por isso que muitas vezes a terapia de reposição hormonal, ela não vem para tratar diretamente aqueles sinais, né, os fogachos, não vem para tratar justamente o microbioma vaginal, vem para tratar a função ovariana, vem para tratar a derme da paciente, assim, da pessoa, né, não obrigatoriamente da paciente. E ela vem para equilibrar tudo isso e trazer essa microbiota dentro do possível, mais próxima do verdadeiro. A gente tem mesmo um canal tão próximo um do outro, né? Então é fácil a contaminação desses sítios, né? E aí eu levanto também a questão do Streptococcus Pylori, né? Principalmente em gestantes, né? Ele é um processo, ele tem dois problemas aí. Durante a gestação ele pode ser abortivo, pelo processo inflamatório que ele causa local, e durante o parto normal ele pode contaminar a criança e levar ao processo de meningite, né? Então é muito comum, né, principalmente em mulheres desnutridas durante a gestação, ter a contaminação, uma microbiota que não é comum nela, e essa microbiota, por desnutrir em paralelo a criança que está nascendo, acaba deixando a imunidade e a bactéria acaba se instalando. A gente consegue identificar isso também no microbioma, a gente consegue identificar o Streptococcus num teste rápido, muitas vezes se faz inclusive dentro do consultório para o médico já prevenir, tratar antes da hora do parto, mas é fundamental a identificação desse evento. Já que a gente falou sobre gravidez, vou falar um pouquinho sobre fertilidade, né? Relação de ISTs, microbioma e fertilidade. Tudo ligado, né? Ou existe uma boa relação entre esses três pontos. Quando eu falo em fertilidade, eu tenho que permitir que o espermatozoide fique viável por no mínimo 48 horas naquele local e que ele atinja a tuba uterina, né, a tronco, para chegar no óvulo. Tudo isso tem um caminho. Quando eu falo de ISTs, principalmente, por exemplo, uma IST que é muito comum, que é a clamídia, infecção por clamídia, ela gosta justamente deste canalzinho entre a saída do colo e a vagina. E ela promove um processo de inflamação, de uma proliferação celular que não é maligna, mas de defesa. E ela obstrui o orifício externo do colo. Então, muitas vezes a mulher não engravida e fica fazendo tratamento hormonal à torta e à direita, quando na realidade você precisa fazer o tratamento de 7 dias com antibiótico para essa mulher engravidar no próximo ciclo. Certo. Porque simplesmente o espermatozoide não conseguiu passar. Nossa, isso é pouco difundido também, né? Muito pouco, né? Quando eu falo em microbioma aí, principalmente, eu falei, né, que mudar o pH vaginal interfere na vida microbiológica da vagina. Se eu mantiver por um longo período de tempo, inclusive durante o processo de ovulação dessa mulher no pH baixo, o espermatozoide morre. Não tem fecundação. Então, no ato sexual, ele já entra no canal e morre assim que ele entra por causa da diferença de pH dessa vagina. Então, veja, né, são uma série de problemas ou de doenças que podem instalar nessa mulher. Você tem uma solução hiper simples, fazer o diagnóstico ou a identificação precoce. Prevenção é melhor que diagnóstico. Sim. É isso, né? Incrível, meu Deus do céu, né? Quanta informação muito relevante mesmo. Já estamos, então, para fechar aqui o nosso episódio de hoje, nossa última pergunta doutor, o que o futuro nos reserva em relação ao HPV e os tratamentos mais assertivos? Eu digo em questão a pesquisas, eu sei que você viaja bastante, participa de vários congressos fora daqui do Brasil também. Quais são aí as suas perspectivas para o futuro em relação a esse tema? Eu vou insistir no tema, orientação e educação da população. Sim. Nós temos solução para o HPV tem mais de 20 anos, chamada vacina. Existe a vacina do HPV. Essa vacina teve um grande boom em 2006. Por acidentes de percurso, criou um estigma em cima desta vacina que ela trazia efeitos colaterais absurdos. Não é verdade. Nós tivemos
uma superexposição de 2 casos que aconteceram isoladamente em um determinado local e se criou um estigma dela que era uma vacina perigosa. Não é. As vacinas para o HPV são eficientes em 85% dos casos. Lembrando que o HPV é um bichinho danado, mesmo com a vacina você pode se infectar. Por isso a necessidade da genotipagem estendida e a cada 5 anos. Né? Quanto a gente não, as senhoras faziam o Papa Nicolau anualmente, agora eu estendo isso para 5 anos, com uma genotipagem. Mas com relação à vacina, falta um grande incentivo para que essas meninas e meninos, apesar, né, do tempo do vírus ser muito menor no homem, ele pode não desenvolver doença e não desenvolve, o câncer de pênis é menor que 1%, HPV dependente, mas ele transmite. Então, se eu vacinar esse menino, a chance de transmissão também diminui. Então, sim, a vacina dá reação. A vacina é feita para dar reação. A vacina é feita para falar para o seu corpo. Acorda e me destrua. Tudo que for igual ou muito parecido comigo, me destrua. Certo? Como é que eu vou destruir isso? Não sei. Às vezes com uma biribinha, às vezes com uma bomba atômica. Essa bomba atômica é rara. Você joga bomba atômica por biribinha, a gente joga todo ano. Né? Agora, bomba atômica, não tem. Então, em algum momento, alguém vai disparar essa bomba atômica por causa da vacina. O que é plausível pela agressão ou pelo estímulo que ela traz para o corpo. Né? Então, vacinar. Né? A política de vacinação para o HPV, ela está aí, tem que ser estimulada. Outra coisa, você falou em tratamento. Há 10 anos, vamos falar assim, essa vacina, o estigma dela era ser preventivo. Então, vacina para não ter HPV. Não. Hoje tem inúmeros estudos dizendo que se você aplicar a vacina em mulheres com lesão grave, a chance de remissão é maior de 80%. Olha, ou seja, a vacina tem um efeito terapêutico. Em homens, principalmente homens imunossuprimidos, HIV positivos, é recomendada a vacina até homens até 45 anos de idade, para evitar infecções persistentes do HPV. Então é de extrema importância o uso dessa vacina. As vacinas apodrecem os poros de sangue. São jogadas fora. Milhões de reais investidos pelo governo para ir para o lixo. Isso é uma realidade. Eu ia perguntar sobre isso, sobre infecção. Quem já está infectado, então... assim, ela é usada para as lesões graves em mulheres e se está vendo uma remissão. Você vê, ó como evolui. Ela começou com 3 doses, ela caiu para 2 doses. Os últimos trabalhos dizem que com 1 dose você tem imunidade. Olha, tem diferença tem umas que são 4 tipos de vírus? Quadrivalente, a bivalente, a nonavalente. Sim, chegou no Brasil só no sistema sobre o infarto, público. Sim, a diferença são os tipos virais. Quando você constrói uma vacina e teu corpo responde, você começa a ver que aquele tipo, ele começa a diminuir. Contrapartida, o teu tipo, ele começa a aumentar. Você vai adicionando a vacina. Para a revisão, ela tem diferença? Tem. Na teoria, ela tem efeito, que a gente chama de efeito cruzado. Serve para um, serve para todos. Na prática, não é verdade. Sim. Então, tem alguns tipos que começam a aparecer, mesmo em mulheres vacinadas. Genotipagem. Precisa identificar para ver se tem ou não. E monitorar. Né? Perfeito. Muitíssimo obrigada, doutor. Enfatizo aqui quanto é importante os profissionais da área da saúde estarem sempre em busca de conhecimento e informação. Vou deixar o Instagram do doutor, sintam-se à vontade, certo? Prazer atender. Caso tiverem dúvidas, ou @ também aqui o Instagram da Testify. Sigam, compartilham, esse é um assunto de muita importância. Foi um prazer, Melissa, muitíssimo obrigada, doutor, mais uma vez. Um beijo e até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Tchau.